vezes, com uma boa leitura. Não vou nem falar da prece, porque a prece é um grande corretor de pensamentos. Quando eu vou assistir uma peça, Paulo Estevão, eu não assisti ainda essa peça com esses atores, mas só de falar no livro já me emociona. Quando eu vou mudar um pouco a forma que eu encaro a vida. Se eu ficar o dia inteiro achando que o mundo é feio, o mundo vai ficar feio. Porque eu só vejo o que me interessa. Já aconteceu com vocês? Às vezes você tem uma preocupação e parece que só vem aquilo. Né? Eu estou focando. Tudo que eu foco é o que interessa. Então, muitas vezes o que eu preciso é mudar o foco. É começar a perceber que estar próximo de pessoas difíceis talvez seja uma oportunidade, não seja um problema. Só de mudar a palavra problema pela palavra oportunidade, quantas vezes eu relaxo e a vida fica mais fácil. Eu começo a olhar de outra forma. Agora, se eu ficar o dia inteiro falando o mundo é feio, o mundo é feio, o mundo é feio, eu só vou ver o que é feio. E eu não consigo perceber o que há de belo, e há muito deles. Os nossos pensamentos também podem levar a pecado. Eu gosto muito de uma definição que eu li uma vez de um espírito que se comunicou dizendo que pecado maior é não perceber que cada um de nós traz em si uma centelha de Deus. Quando eu não percebo a minha centelha de Deus, eu não percebo no meu irmão a centelha de Deus que ele tem, eu estou pecando. Agora que eu olho bem, eu cometi vários erros. Cometi. Alguém aqui passou a vida sem cometer nenhum errinho? Levante a mão, por favor. Se quiser, atira a cadeira em mim também, porque eu já cometi eles. Então, quando eu percebo isso, que eu posso olhar para os erros e aprender com eles, mas a partir de agora eu posso agir diferente. Foi agradável quando eu fui... Kardec tem um trecho que se chama A Ira, muito bonito no Livro dos Espíritos. E ele coloca que Kardec não tinha ainda internet, né? Ele coloca que nós às vezes fazemos algumas atitudes um pouco ridículas, que pena que nós não podemos vê-las. Folga informar-lhe que agora nós vamos vê-las. Se você botar a baiana para rodar no lugar público, alguém vai filmar com o celular e vai colocar nas redes sociais. E você vai ser obrigado a ver e passar a vergonha de fazer um ato desses. Né? Então a gente pode sim buscar inspirações positivas o tempo todo, filtrar um pouco. Eu preciso achar que o mundo está tão ruim. Eu brinco muito, eu tenho 58 anos. Nesses 58 anos, eu já participei de 9 finais do mundo. Estou indo para o 10º agora. Tipo assim, fim do mundo 9, eu participei. Porque a gente já escutou, nada vai dar certo, que esse país vai afundar. Não sei como aponta vocês, eu escutei isso quantas vezes. Né? Tá tudo ruim, tá tudo ruim. Nós vamos morrer de fome. Você fala, puxa, 58 anos, eu escuto isso desde os 6, 7 anos de idade. Cara, até agora nada, acho que essa fala é bem ruim, né? Então está na hora de perceber, né, que eu posso mudar a forma que eu encaro as coisas. O pecado por pensamento, além de me afetar, ele vai afetar os outros. Por quê? Porque a maioria de nós não está com o pensamento firme do que nós queremos mostrar para os outros. O que eu quero? Como é que eu acho que é correto viver? Não interessa como é que o outro acha, mas como é que eu acho? Eu acho que é bom ser gentil, então eu tenho que começar a ser gentil. Eu acho e aprendi que o amor é que cura todas as coisas, eu tenho que começar a irradiar amor. Eu não posso querer cobrar dos outros se eu não dou. Eu irradio isso e a vida, qual um espelho, retorna para mim. Então os meus pensamentos são fundamentais. Eu preciso começar a olhar. E quando Jesus disse orai e vigiai, ele não disse orai e ficar olhando o vizinho que ele está fazendo. Ele disse vigiai os teus pensamentos. Como é que você está? Que inspirações você está atraindo? O que você está buscando?
Aí eu venho na casa espírita, eu tomo um passe, nossa, eu saio tão feliz. Aí eu escuto uma palestra, nossa, que legal, faz sentido. Aí eu chego na minha casa, chuto o cachorro, xingo todo mundo. E aí eu quero ser feliz. Se eu não mudei nada, se eu não mudei a minha forma de agir, se eu não mudei a minha forma de interagir com as pessoas, o mundo não vai mudar. Então não interessa como as pessoas estão agindo, interessa como eu ajo, como eu acho correto. Não é as pessoas que vão pautar a minha atitude. Né? E ele diz aqui, inclusive, que mesmo que nenhum encarnado saiba o que estamos pensando, o reforço de pensamentos de energia mais baixas nos intoxica. Como se estivéssemos de forma deliberada e regular tomando veneno, o qual nos fará mal, independentemente de alguém saber o que estamos ingerindo. Mesmo aquelas coisas que você faz na sua intimidade, só você com você. Às vezes, aquele olhar no espelho em que você se critica demais. Será que é necessário mesmo? Será que você não pode se elogiar um pouquinho? Porque afinal você tem uma centelha de Deus. Se você tem uma centelha de Deus, você tem algumas qualidades. Você está encarnado aqui. Né? Então por que não começar? Tem uma historinha que é Sufi. Os Sufis são lá da região da Turquia, da Arábia, né? E que um mestre Sufi então foi fazendo uma peregrinação, ele chegou numa cidade, foi fazer um sermão, e aí chegou uma mulher para ele e falou: mestre, eu quero me separar, eu vou me divorciar. Né? Isso no século XIII, faz bastante tempo. E ela olhou e falou: o que o senhor me aconselha? Ele falou: nada. Você quer se divorciar, você se divorcia. Você parece uma pessoa super correta, se divorcia. Mestre, o senhor não vai falar nada? Não. Mas mestre, o senhor não vai me aconselhar nada? Não. O senhor não vai nem dizer alguma coisa? Não, vou dizer uma coisa então, pronto. Demora uns 3 meses para sair o seu divórcio. Como você parece uma pessoa correta, você vai se divorciar, perfeito. Nesses 3 meses você vai tratar o seu marido como se ele fosse o melhor homem do mundo. Porque assim você se divorcia e fica com a consciência limpa, né? Tudo bem. E ele continua a peregrinação. No ano seguinte ele voltou para o mesmo lugar, está lá a mulher e pergunta: como vai, minha irmã? Como foi, né, o seu divórcio? Ela falou: o senhor é louco? Eu vou me divorciar do melhor homem do mundo? O senhor está ficando maluco? Né? Porque ela começou a tratar ele como o melhor homem do mundo, ele se tornou meu irmão. Quando eu trato as pessoas como pequenas, como incapazes, isso vale para filhos, para companheiros, para pessoas que trabalham com você, para qualquer pessoa, para alunos, para professores. Quando eu acho que o outro é incapaz, eu tento fazer demais por ele, eu estou tornando ele incapaz. Já perceberam isso? Quando eu não deixo os outros crescerem, eu estou podando. Então eu preciso também estimular. Cada vez mais eu vou estimular que as pessoas andem sozinhas, que as pessoas consigam cada vez mais estarem independentes. Que isso também é amor. Amor não é trancar ninguém numa gaiola. É o contrário, é preparar para a vida. E eu posso fazer isso com os pensamentos, diminuindo esses pecados. Existem mecanismos que a gente nem imagina no nosso pensamento que vão afetar toda a nossa energia. Muitas vezes, só o fato de nós passarmos um dia com pensamentos não muito bons traz um cansaço que parece que você capinou um terreno e ainda jogou fora a grama depois, né? E carregou tudo como se você fosse um trator. Se você está se sentindo muito cansado, talvez você tenha exagerado nos pensamentos. Talvez você tenha que mudar um pouco a forma como você encara as coisas. A vida não precisa ser tão pesada. Existe uma energia muito grande. Adultério. Existe uma grande confusão. Né? E aqui o Alípio coloca uma coisa bonita. O adultério, né? Tem desenvolvido o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com mau desejo por ela já cometeu adultério com ela em seu coração. Só que o Alípio coloca, a gente pensa no adultério muito nas relações amorosas. Mas adultério também é o princípio da palavra adulterar. O que é adulterar? É falsificar. Então, quando
Quando eu tenho atitudes falsas, quando eu sou falso com os outros, eu estou cometendo adultério. Não só quando eu estou quebrando um compromisso num relacionamento amoroso, mas quando eu estou sendo falso. Quando eu começo a acreditar, por exemplo, numa frase que é de Ovídio. Ovídio era um historiador que nasceu 40 anos antes de Cristo. Ovídio escreveu num dos livros dele que os fins justificam os meios. Quando eu começo a acreditar nisso, eu estou adulterando, porque os fins não justificam os meios. Eu estou realmente falsificando uma história. Quando eu faço alguma coisa para ter mais poder, para ter mais dinheiro, alguma coisa na qual eu não acredito, ou quando eu minto para alguém, ou quando eu faço alguma coisa para ter mais poder. Há uma autora que é católica, Rosemarie Muraro, que já é desencarnada, ela escreveu um livro chamado Textos da Fogueira. O livro é lindo, muito pesado, mas lindo. Em que ela vai falar um pouquinho sobre a Inquisição. A Inquisição, a maioria das pessoas que foram queimadas na fogueira foram mulheres. Havia um preconceito sexual naquele momento, e eles estavam fazendo uma grande tomada de poder, não muito correta. E aí o que eles fizeram? Vamos todo mundo castigar as pessoas que tinham crimes sexuais, para ninguém olhar os crimes de poder, de corrupção que nós estamos fazendo. Então adulterar não é só atrair o seu cônjuge, mas adulterar tem que ser entendido no sentido também de falsificar, de mentir, de ser oportunista, de me aproveitar, de usar de má fé, de ser corrupto. Isso também é adulterar. O não cometerás adultério significa: eu vou começar a viver mais pela verdade. Eu vou começar a ser mais correto nos meus atos. Mas isso vai me tirar vantagens. Mas se você for honesto, você já está tendo uma grande vantagem. É difícil? Não é difícil. Por isso que a gente se acostuma a não querer tirar vantagens das pessoas, a não querer se aproveitar das pessoas. Então nós não podemos esquecer que adultério não é só atrair um cônjuge, é também adulterar coisas, é mentir. Tá? Isso é importantíssimo. E ele até cita aqui em Marcos, né? Porque se alguém se envergonhar de mim, de minhas palavras, entre essa raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também dele. Então, dizendo que o adultério não é só a traição no relacionamento, no casamento, mas é também a mentira, é também a falsidade, é também a enganação, é também o oportunismo. E não dá para ser feliz. Né? Com certeza. A verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas no pensamento também, porque aquele que tem o coração puro não tem nem que ficar vigiando seus pensamentos, porque ele não vai ter pensamentos maus. Aquele que tem o coração realmente puro não vai chegar a precisar fazer essa avaliação. Nós, ainda impuros, ainda encarnados, vamos precisar sim. Periodicamente, nós vamos ter que reavaliar as nossas atitudes. A prece é um poderoso auxiliar na busca para nos orientar no pensamento. Se você começa a achar que você está muito tenso, se você começa a achar que o mundo está muito esquisito, você começa a ficar um pouco confuso, isso é uma prece. A prece com certeza vai direcionar a sua energia, vai mudar a forma como você vê o mundo. Não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu muitas vezes. De naquele momento de maior dificuldade, lembrar de uma prece e receber inspirações incríveis, que você nem imaginava. E às vezes não são só inspirações do plano espiritual, às vezes aqui mesmo. Às vezes você faz uma prece e acontece alguma coisa que te responde àquela prece. Não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu muitas vezes. De à noite
ter dúvidas e fazer uma prece e no dia seguinte alguém vir e dar a resposta aqui. Mas a gente precisa fazer a prece. Eu coloco para Deus a minha necessidade. Voltando do céu. E outra coisa importante é que quando eu tenho desejo de me depurar, de me aperfeiçoar, eu consigo avaliar os meus maus pensamentos, eles são oportunidades. Eu consigo olhar e falar, por que eu estou tendo esse pensamento? O que está acontecendo? O que eu preciso depurar? Porque nós estamos aqui também, como esse mundo é um mundo de provas e expiações, também para depurar os nossos defeitos, os nossos vícios, que nós trazemos de outras encarnações. Então, muitas vezes, algum pensamento que vem, talvez venha de outras encarnações, é um momento, uma oportunidade de olhar e falar, poxa, eu posso trabalhar isso. Posso trabalhar um pouco esse lado mais egoísta? Posso trabalhar um pouco esse lado mais orgulhoso? Posso trabalhar um pouco essa minha forma de agir, às vezes mais agressiva? Então, é muito importante que nós estejamos sempre buscando nos depurar. A pessoa que nem mesmo concebe o pensamento do mal já realizou progresso. Então chega um momento em que eu não tenho maus pensamentos, em que eu não preciso mais. Claro que nós ainda estamos num momento um pouquinho antes desse, mas o que nós vamos almejar é não precisar ter maus pensamentos. Os maus pensamentos às vezes vêm da inveja. A inveja não é olhar alguma coisa do outro e querer fazer igual, é pior. É olhar alguma coisa do outro e querer destruir o que o outro tem, porque eu não me sinto capaz de fazer. A inveja é muito complicada. Na hora de olhar para esses meus pensamentos de inveja, de orgulho, de posse, de mágoa, de raiva, mas olhar também, porque eles fazem parte do nosso dia a dia aqui. Eu nunca tenho raiva. Não, eu já tive sim. Eu vou ter que olhar para essa raiva e falar, por que eu tive raiva? Na maioria das vezes, se você for olhar e tiver um pouquinho de bom senso mesmo, e for muito correto com você, você vai descobrir que você ficou com raiva, porque o seu orgulho ficou feridinho. Como é que ela ousa fazer isso com uma pessoa como eu, que sou tão supra-sumo da supra-sumice? Eu sou quase um Kung Fu Panda com um show de bolice que ele coloca. Então é meu orgulho. A maioria das raivas que eu tenho é por orgulho. Como é que a pessoa teve capacidade de fazer isso com uma pessoa tão legal como eu? Quem disse que eu sou legal? Não está mais do que na hora de nós olharmos para isso. E aí tem aquela história da verdadeira pureza. Não está só nas mãos lavadas. Não adianta só você lavar as mãos e ter atos externos. Não adianta só você ser legalzinho no centro espírita. Não adianta só você ser legalzinho na vida social. É importante que você também tente no seu dia a dia. Os nossos maiores desafios não estão em amar ao próximo que mora na China. É uma facilidade amar ao próximo que mora na China. Você está pertinho da China? Eu estou muito longe da China. Amar o próximo que está a 30 mil quilômetros de mim é uma facilidade. Agora o desafio é amar o próximo que está do teu lado. Amar o próximo que está na sua casa. Amar o próximo que te desafia. Amar o próximo que teima com você. Amar o próximo que trabalha com você. Que vive com você. Esse é o grande desafio. Do dia a dia. E é esse que nós vamos ter que ver. Não é só o lado externo. Eu tenho uma amiga que teve um relacionamento muito conturbado, e aí um dia ela virou para mim e falou, eu descobri que na verdade eu não tinha um marido. Eu tinha um medicamento para uso externo. Fora era uma belezinha. Agora entrou para dentro de casa, a criatura virava. Então a gente precisa começar a perceber isso. Como é que eu ajo no dia a dia? Eu ajo consoante com o que eu penso, com o que eu prego aqui. Então, para mim também, quando eu vi tudo isso, eu falei, como é que eu tenho agido no dia a dia? Eu tenho procurado agir com amor? Eu tenho agido com perdão? Eu tenho olhado o meu irmão como um irmão, mesmo quando às vezes ele me incomoda?
tenho me perguntado isso. Isso me ajuda a me pautar. Isso significa que eu erro? Não, eu erro sim. Mas eu sempre me pergunto, por que eu estou agindo dessa forma? Por que eu perdi a paciência? Eu perdi a paciência porque o outro fez alguma coisa que me magoou, ou porque eu acho que eu sou tão legalzinho que não merecia isso? Perdi a paciência porque eu sou orgulhoso? Perdi a paciência por quê? Porque eu acho que as pessoas têm que agir como eu quero? Porque eu rezo o Pai Nosso, muito bonito aqui a oração que você fez, eu faço a oração do Pai Nosso e digo assim: Senhor, faça-se a sua vontade, desde que seja às 3 horas da tarde, azul, tal, a gasolina, tal. Tinha um amigo que falava sempre isso, ele falava: é difícil aquela parte do Pai Nosso, que dá vontade de colocar as regras, né? Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, mas que seja tal hora do jeito que eu quero, papapá. Aí não dá, covardia, né? Então está mais do que na hora de nós não sermos só para uso externo, de nós olharmos para as nossas relações. Mas é tão difícil conviver com quem eu me casei. Sim, claro, porque a pessoa que está perto de você. Com um chinês é super fácil. Um indiano, nossa, uma belezinha. Lá na Índia estão todos a 30 mil quilômetros. Mas e a pessoa que convive comigo? Será que eu estou mesmo lembrando que ela também é um ser humano? Você lembra que o seu cônjuge é um ser humano, o seu irmão que eu digo irmão de sangue, é um ser humano, sua mãe é um ser humano, seu pai é um ser humano? Você lembra que seus filhos são humanos? Ou você acha que eles têm que ser perfeitos? Então a gente vai ter que pensar um pouco nisso também. E lembrar dessa história de não só fazer pelo externo. Eu não preciso só estar limpinho no meio externo. Eu preciso estar limpinho também dos meus preconceitos, dos conceitos errôneos, das minhas raivas, das minhas mágoas, que não levam a lugar nenhum. Quando eu tenho raiva, na pior das hipóteses, eu infarto e desencarno. Mas na melhor das hipóteses, eu vou suar mais, eu vou ficar fedido. Então a raiva, no mínimo, vai me deixar fedido. Pode ser que faça infartar, ter uma úlcera e tudo mais. Não vale muito a pena. A gente, às vezes, é muito hipócrita no sentido de mostrar coisas. Mas eu preciso ser coisas. Eu preciso ser como eu acho que é o correto. Enquanto Jesus falava, então, tem a história de que um fariseu pediu que jantasse com ele em sua casa. Jesus foi para lá, se colocou à mesa, e o fariseu então disse: por que você não lavou as mãos antes de jantar? Aí Jesus disse: vós outros tendes grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato, mas o interior de vossos corações está cheio de rapinas e iniquidades. Então não adianta eu ser externamente muito bonzinho. Não adianta eu nos locais públicos ser muito educado, ter uma voz bonitinha. Se eu no dia a dia não sou, se eu maltrato. Meu pai, com quem eu convivi pouco, porque ele desencarnou muito cedo, ele dizia sempre: menino, olha como as pessoas tratam as pessoas de quem elas não precisam. Então as pessoas que você vai respeitar são aquelas que tratam bem o faxineiro, são aquelas que tratam bem o coletor de lixo. Elas não acham que estão acima delas. Muito cuidado com quem só trata bem o chefe, o gerente ou a autoridade. A Bíblia é muito disso. Vou fazer questão de sempre dizer: olha como as pessoas tratam a quem elas não precisam. Você pode ser educado com todo mundo, você pode ser simpático, sim. Essa é uma delícia. Onde eu trabalho agora à tarde, tem uma faxineira. Uma delícia encontrar com aquela mulher. É incrível. Ela muda o dia de qualquer um. Eu chego, ela fala boa tarde, assim, mas aquele sorrisão. Gente, que coisa incrível. Você muda o dia das pessoas. E ela não faz isso para mim, ela faz isso para todo mundo. Sabe? Então você percebe que é dela. E cada vez mais a gente vai ter que perceber que nós podemos mudar a nossa forma de agir. Não agir
abre aspas, para puxar saco, mas agir como nós gostaríamos que todos agissem conosco, no dia a dia. Ok, de vez em quando a gente vai ter que dizer não para algumas pessoas, que também agir corretamente não é dizer sim para todo mundo, falar, passar a mão na cabeça, ai que lindinho, você está me apontando 38, vai me assaltar, bonitinho, fofo. É claro que não, né? Mas eu posso começar a agir com todo mundo muito melhor. Então, a verdadeira pureza não é só das mãos lavadas, é de como nós pensamos, de como nós evitamos julgar os outros. Ah, mas eu sou juiz de direito. É sua profissão, é outra história. Você vai julgar perante o direito dos homens. Mas você não precisa julgar a pessoa, você julga os crimes. Isso é difícil de fazer. Então, por exemplo, eu acho que roubo é um crime que deve ser punido. Mas, quando eu fui conhecer algumas pessoas que cometeram crime de roubo, eu descobri que haviam lá pessoas, seres humanos como eu, que queriam ser felizes e tudo mais. Então eu vou julgar o roubo, sim, eu continuo achando o roubo um crime. Mas o crime, a pessoa que cometeu esse crime é um ser humano. E quando eu começar a olhar e diferenciar isso, o roubo continua sendo um crime, mas quem cometeu o crime é um ser humano. Vai imaginar eu, nas encarnações passadas, quantas coisas talvez dessas que me incomodam eu não fiz. Talvez algumas das coisas que mais me incomodam sejam porque eu fiz em reencarnações passadas. Então eu vou ter que aprender isso. Eu julgo o crime, mas não julgo a pessoa. Sempre. Tá? Então é muito importante. Não basta ter as aparências de pureza. Não basta. Eu quero ter tudo com a roupinha branquinha, que assim parece pureza. Bonito, bonito, ok, você quer ficar com roupa branca, ótimo. Mas eu quero ver também a pureza dos seus sentimentos, a pureza do teu trato com as pessoas, do seu sorriso, da sua educação, da sua polidez. E sabe o que eu quero ver também, que a gente não tem visto muito? A pureza dos teus pensamentos para com você mesmo. Será que você tem sido gentil com você mesmo? Tem sido gentil com você mesmo? Fiz uma carinha a hora que eu falei, tem sido gentil? A gente tem sido gentil, às vezes eu me pego também, será que eu não estou me cobrando demais? Já aconteceu com você? Gente, perceber que você não está sendo gentil com você. E aí você tem que lembrar que você também tem uma essência de Deus. Uau! Eu não posso judiar de mim? Também não posso. Então a gente vai ter que começar a olhar isso. Eu vou ter que ser gentil comigo e com os outros, porque tem uma coisa que quando Jesus foi perguntado qual é o maior mandamento, ele disse: amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Se você não se amar bem, você vai fazer muita besteira com o próximo. Então é importante ser gentil conosco. Então não basta ter só aparência de pureza. Se você quer aparentar pureza, nenhum problema, mas tenha pureza interna. Tenha pureza com você, com os teus objetivos. Quais são os seus objetivos nessa vida? Acumular bens? Eu fui outro dia para o velório de uma pessoa que desencarnou. É triste, porque é uma pessoa que eu amava. E a pessoa que foi fazer lá uma cerimônia, eu achei muito interessante, porque ela fez uma coisa que eu nunca tinha visto, talvez vocês já tenham visto, mas tinha lá no velório municipal, não tinha nada de religioso. Essa pessoa chegou então e falou: por favor, faça uma roda aqui em volta. Nós temos aqui a nossa irmã, tem um caixão, por favor, olhem bem para esse caixão. Todo mundo ficou meio assim. Alguém viu uma gaveta nesse caixão? Alguém viu por um acaso alguma escritura de propriedade aqui do lado? Alguém viu por um acaso algum dinheiro aqui colocado? Essa irmã não vai levar nada. Nós não vamos levar nada. Mas nós levamos, e foi o que ele disse, foi muito bonito, ela vai levar os olhares de amor que todos vocês estão direcionando agora para mim. Não tem preço.
Então o que nós vamos levar dessa encarnação não são nossos bens. Às vezes a gente luta feericamente por eles. Mas são nossas conquistas de amor. E é isso que eu preciso pensar. Será que eu estou realmente fazendo conquistas de amor ou eu estou só querendo conquistar bens materiais? Porque se eu quero só conquistar bens materiais, em muitos momentos eu vou ficar frustrado. E pessoas frustradas batem o pezinho. Você já viu gente batendo o pezinho? Eu quero. Não muito. Né? Então eu vou continuar sendo muito infeliz. No final, ele vai dizer o seguinte: muito cuidado também com a demonstração externa. Eu sou tão caridoso, eu estou fazendo tanta caridade, eu faço, eu tiro dinheiro daqui, eu faço isso, faço aquilo. Você está fazendo isso para quê? Eu já vi, às vezes, pessoas que se dizem caridosas cometendo atos de extremo orgulho, do tipo, eu estou te ajudando porque você precisa, olha como eu sou superior. Isso não é caridade. Então, por mais do que na hora de nós também percebermos que os escândalos são necessários, e está lá em Mateus, ai do mundo por causa dos escândalos, é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem por quem vem o escândalo. Então é necessário que aconteçam algumas coisas, é necessário que nós tenhamos diferenças, eu consigo entender isso. Mas eu não posso ser o vínculo de piorar as diferenças. Ainda mais se for por uma falsidade, que daí é adultério. Ele diz o seguinte: se a vossa mão é motivo de escândalo, corta a tua mão. Quer dizer, se a tua atitude é motivo de escândalo, se a tua forma de pensar, se a tua forma egoísta de ver motivo de escândalo, corta isso fora. Você não precisa. Então ele até coloca, se a sua mão ou o vosso pé for motivo de escândalo, corta fora e atira. A gente vai ter que pensar o que nós podemos fazer para não sermos motivo de escândalo. Escândalo não nessa coisa de gritaria, mas escândalo de algo que está desagradando as pessoas. No sentido evangélico, esse significado da palavra escândalo, muito empregada, é muito mais abrangente. E daí a gente não consegue ver o sentido. Escândalo não é somente o que ofende a consciência alheia, mas também tudo que é resultado de vícios, de imperfeições, toda má reação de um indivíduo. Quando você às vezes põe o banana para rodar, quando você é grosso com alguém, se você tiver um pouquinho de consciência, daqui a pouco você vai perceber isso, mas não, você é muito dolorido. Já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu. De repente eu percebi que, nossa, eu estou destratando alguém. Porque hoje eu estou mais nervoso, porque hoje eu estou mais irritado. E aí eu percebo que nossa, o problema sou eu, não é a pessoa. Na hora de eu mudar a forma que eu estou vivendo. Então, o escândalo, o resultado de tudo isso, de má reação de um indivíduo para o indivíduo. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então é preciso que haja escândalo? Não é preciso. Cada vez mais a gente vê a divulgação de notícias, algumas notícias chocantes, fala, nossa, isso é necessário.